e teremos novamente vídeo de decoração! Oi, gente! Gostaria de dividir com vocês uma novidade que tá acontecendo na nossa vida no momento. E pra quem acompanha a gente aqui desde o início, desde o casamento, desde quando esse canal era o antes do altar, acompanhou várias mudanças, né, desse casal. E agora a gente vai pra mais uma nova mudança, que é a mudança de apartamento. Compramos um apartamento aqui em Portugal e eu quero contar pra vocês como foi esse processo, por que dessa decisão. Mais feliz ainda que a gente vai ter vídeos de novo de decoração nesse canal. Porque eu estava morrendo de saudade de fazer mudanças, de colorir tudo, de deixar tudo colorido. Então a gente vai voltar a ter esses momentos por aqui. Mas no vídeo de hoje eu vou focar em contar pra vocês por que dessa decisão, por que sair desse apartamento aqui que eu tô falando com vocês pra um outro apartamento, principalmente decidir comprar algo em um outro país. Então bora lá que a conversa vai ser talvez um pouquinho longa. Primeiro, como foi essa decisão, da onde surgiu, né, de sair aqui do apartamento. Não era uma coisa assim na minha cabeça inicialmente. A gente não pretendia talvez sair tão cedo daqui porque o preço que a gente paga hoje no aluguel desse apartamento já tá completamente fora do preço do mercado. Mas ao mesmo tempo poderia aumentar a qualquer momento porque o nosso contrato era de 1 ano com a proprietária. Hoje, eu vou abrir valores pra vocês, tá? Hoje a gente paga 850 euros em um apartamento aqui em Lisboa. É um preço alto, mas pros padrões de Lisboa tá um preço baixo. Para onde a gente vive, bem assim, centrão de Lisboa. Aqui é Alto Lumiar. Se vocês procurarem, tipo, dá aí um Google, é uma região muito próxima ao metrô e é uma região aqui em Lisboa. Rapidinho eu tô na Praça do Comércio, no Saldanha, então é um lugar muito bem localizado, o apartamento excelente. Enfim, só que hoje, atualmente, ele já custa por volta de 1.100 euros o aluguel, mas não é isso que eu pago hoje porque eu ainda tô no contrato antigo. A moradora não mudou, mas ela poderia ter mudado porque já acabou o nosso contrato. Enfim, assim, só pra vocês se situarem do panorama da imigrante. Quando a gente se mudou, eu sempre gosto de repetir isso porque pode ter gente chegando por agora, a gente não pretendia ficar, não era uma ideia nossa já ficar de vez, ou sim ou não, não sei, mas tudo encaminhou pra gente ficar. Quando eu saí do Brasil eu tinha uma casa, que vocês conhecem bem, eu tava montando a decoração, tava compartilhando tanto vídeo de decoração com vocês, e eu parei, eu acho que eu nem nunca falei isso aqui no canal, eu parei com os vídeos de decoração pela decisão de vir aqui pra Portugal. Porque assim, a gente começou a se questionar, por que a gente tá investindo um dinheiro grande no apartamento se a gente quer ter a experiência de morar fora, a gente quer saber como é morar fora. E foi quando a gente parou de investir em decoração, parou com a decoração aqui no canal, exatamente para tomar essa decisão de ver como seria a vida aqui. Bem, enfim, então a ideia não era comprar um apartamento aqui em Portugal, assim, não passava pela nossa cabeça, até que eu engravidei, né? Dona Iris está aqui dentro. E a minha casa lá no Brasil eu acabei vendendo. Eu vendi, eu finalizei o processo de venda foi em abril do ano passado. Então, exatamente agora faz 1 ano que eu vendi a minha casa e esse dinheiro tava basicamente parado, porque eu eu tô estudando sobre investimento, ainda não sei investir, aonde eu colocaria esse dinheiro. Eu tava estudando investimento no Brasil, mas eu não sei ainda basicamente nada sobre investimento na Europa para poder fazer com que esse dinheiro rendesse de alguma forma. Mas eu particularmente também sentia a falta de ter algo meu. E depois eu quero fazer um vídeo aqui no canal falando sobre compra ou aluguel em Portugal. Os pontos que eu levei, que eu achei importante entre a decisão de comprar ou alugar um apartamento aqui em Portugal. Mas aqui vai ter algumas coisas já sobre isso. Mas assim, já se inscreve aqui no canal que eu quero conversar sobre isso com vocês. E já deixa aí, quem tiver dúvida sobre isso, deixa aí nos comentários que eu quero saber a dúvida de vocês pra fazer um vídeo bem completão pra trazer os pontos que eu achei importante. E aí Dona Iris chegou, minha mãe estava aqui em casa... Foi ela que fez a gente pensar em comprar. Ela falou, Tainá, vocês estão com esse dinheiro parado.
As coisas estão mudando em Portugal. Será que não vale a pena investir em um apartamento? As coisas estão ficando muito mais caras, aluguel, imóvel. Vamos dar uma olhada. E aí eu comecei a dar uma olhada, entrar no Idealista, procurar. A maioria dos apartamentos eu ia vendo no Idealista. E muitas vezes, quando eu dava uma sumida lá no Instagram e tal, a gente tava vendo bairros, assim, conhecendo bairros, porque a gente conhece aqui o Centrão de Lisboa, mas a média de preço aqui no Centrão de Lisboa ainda é muito fora da nossa realidade atualmente. Então, a gente começou a ver outros bairros que... Eu tô falando bairro, mas assim, aqui não é bairro, né? Freguesia. Vocês entenderam. Comecei a ver em outras regiões, aqui no estado, em língua portuguesa Brasil, estado de Lisboa, eu comecei a olhar outros lugares onde ficasse, né, de acordo com a nossa realidade atualmente e com a entrada que a gente tinha do dinheiro da venda da nossa casa. Dentro dos bairros que a gente foi ver, a gente viu Via Longa, Alverca, Vila Nova de Xira, Mafra, Venda do Pinheiro, Malveira, toda essa região, assim, porque o Igor, ele trabalha em Bucelas e fica aqui também em Lisboa, só que fica um pouquinho mais distante do centro. E dentro de tudo que a gente viu, a gente descobriu Mafra. Mafra já era um lugar que eu já paquerava, assim, eu ainda não conhecia Mafra antes dessa decisão da mudança, mas eu acompanhava um Instagram que se chama até PWs, são 2 brasileiros, e eles moram em Mafra, me parecia um lugar muito gostosinho, e eu comecei a procurar sobre, e assim, me bati assim de que parecia que eu ia gostar também do lugar. E a gente foi conhecer Mafra, eu adorei, assim, como se fosse uma cidadezinha assim mais de interior, mas não tão interior, me lembrou um pouquinho assim de Coração Resende, né, que é a cidade dos meus pais, que seria o interior do Rio, mas não é tão interior assim, pra quem conhece Resende, né? E me lembrou assim mais isso, assim, esse lugar. Enfim, bateu em mim como um lugar gostoso de se morar, um lugar talvez bom de eu criar a minha filha. Porque eu comecei a pensar exatamente nesses pontos, né? Questão de escola, de ir ao mercado, as áreas próximas. E depois eu vou mostrar pra vocês também como é a região onde eu moro. Então a gente começou a olhar em várias regiões e aí surgiu a oportunidade pra Mafra. Bem, primeiro a gente tinha gostado muito, se apaixonado por um lugar na Venda do Pinheiro. Venda do Pinheiro também é um lugar que eu não sei se Venda do Pinheiro já fica dentro de Mafra ou ainda dentro de Lisboa. Mas assim, não vou dizer nomes porque caso vocês se interessem, vocês dão um Google aí e olham esses lugares. Venda do Pinheiro é uma região também muito gostosinha, mas ela é mais interior do que Mafra. E a gente se apaixonou por um apartamento que tinha lá. Só que era um apartamento meio casa, tinha muito a ver assim com a gente, ele tinha uma varanda grande. E o que mais me apaixonou é que ele tinha um espaço de trabalho. Eles pegaram a arrecadação e fizeram um espaço grandão de trabalho. Só que não cabia no nosso orçamento. Eram uns 30 mil a mais do que a gente podia dar de entrada em um apartamento. E outra coisa também que funciona aqui é que primeiro você faz uma pré-avaliação, um pré-financiamento para ver se você tem condições de quanto que você tem condições de financiar. Nosso foi por financiamento, tá? O dinheiro da nossa casa só deu pra entrada, gente. Só pra entrada. Aconteceu muito rolo até a gente conseguir comprar, que também vai ficar pra um outro papo sobre financiamento. E aí nisso a gente se apaixonou por essa casa, mas não cabia no bolso. A gente ficou assim muito chateado. E aí a gente viu depois um outro apartamento. Esse outro apartamento foi o segundo apartamento que a gente foi ver, pra vocês terem noção. A gente viu o que eu me apaixonei. Depois a gente viu esse apartamento, o meu, foi o segundo apartamento que eu vi. O terceiro foi em Malveira e também era muito gracinha, só que também tava com preço mais elevado do que o que eu comprei. E a gente chegou a ver mais? Gente, a gente viu por volta de 3 apartamentos. O que tá acontecendo aqui é muito surreal. É tipo, um apartamento entra à venda, ele sai à venda, às vezes em 2 semanas, 1 semana. Você tá saindo muito rápido. E aí esse segundo apartamento tinha muito a ver com o que a gente precisava, coisas que a gente tava procurando em um apartamento antes de comprar. Elevador,
caso eu morasse fora do térreo, né, fora do, ou que não fosse cave, ou que não fosse primeiro andar, eu queria um prédio que tivesse elevador, pensando principalmente em carrinho, criança, essas coisas. A gente também chegou a olhar, por exemplo, em Oeiras, regiões próximas a Oeiras, mas também estava um orçamento acima e a maioria que entrava no nosso orçamento não tinha elevador. Então a gente foi limando, né? Outro ponto, comércio por perto. Onde esse apartamento que a gente viu tem um comércio muito próximo, é uma zona comercial lá de Mafra. Então tinha mercado, tem uma creche muito perto. Zona comercial, assim, em geral, tipo mercado, Leroy e lojas e tudo mais. Então, pra gente também, isso tava contando. O que mais, assim, de apartamento? A gente queria muito um apartamento de 2 banheiros, só que esse não tinha e a gente não viu nenhum, entendeu? Que desse no nosso orçamento que tinha mais de um banheiro, todos tinham só um banheiro, então a gente meio que limou essa possibilidade. E deixa eu ver qual outro ponto, assim, importante. Acho que era isso, e que tivesse garagem de preferência por causa do carro, porque o Igor precisa do carro pra trabalhar. Então, assim, essas eram as nossas prioridades e a gente procurava um que desse pra entrar e morar, basicamente. Apesar do que a gente comprou, não deu pra entrar e morar. Tinha bastante coisa pra fazer, como vocês vão acompanhar. Enfim, a gente gostou muito desse apartamento, mas assim, não tava ainda nos nossos planos. Até que no dia seguinte que a gente viu o apartamento, a proprietária falou pra imobiliária que descia 5.000 euros. Aí a gente, dentro desse valor, tá um pouco complicado. Eu tô muito na dúvida se eu abro esse valor pra vocês, pelo menos na compra da nossa casa, mas assim, eu sinceramente não vejo problema. Eu acho que dentro da realidade aqui, vocês vão ver que é mais ou menos isso. E eu acho importante, assim, pra quem tá procurando apartamento, tá, vou falar o preço, tá? Mas pra vocês terem mesmo noção de valores. O apartamento que a gente comprou foi por 235 mil, ele valia 240 mil. Apartamentos iguais ao nosso ali, eu sei que tinha um outro apartamento idêntico ao nosso, tava por 247 mil. Então eles ficavam mais ou menos nesse valor, sabe? 240, por aí. É um preço bom dentro da realidade de Lisboa atualmente. E aí, na época, a gente falou, poxa, 5.000 a menos já ajuda dentro do orçamento que a gente tem. Nisso, o que aconteceu? A gente aceitou a proposta da proprietária, demos entrada no financiamento. No que a gente deu entrada no financiamento, aí você vai para outra parte, que é a aprovação do financiamento, né? Porque a gente tinha feito a pré antes, sem compromisso, que é uma coisa que você pode fazer, aí você vai ver sem compromisso, se você tem condições, até que condição você tem de financiar. E aí a gente conseguiu o financiamento. Nisso, quando a gente foi para a parte da aprovação do financiamento, que é quando você dá a entrada lá da casa, quando você fala que você quer a casa e eles partem para aprovação, vai ter a avaliação do imóvel. Na avaliação do imóvel, o cara avaliou a casa 15 mil a menos. 15 mil, avaliou em 220 mil. Que ele colocou a menos, a gente já não podia pagar mais o financiamento. Então foi quase que a gente não conseguiu, aí a gente entrou de novo com tipo um pedido para reavaliação, porque de acordo com a imobiliária eles não acreditaram que foi tão baixo, eles acreditam que, bem, de acordo com o que foi meio que me falado, tá, gente? Eles acreditavam que, assim, estão avaliando mesmo os preços bem abaixo pela dificuldade de pegarem financiamento, então isso pode ter pego, assim, pra gente, e aí avaliaram 15 mil a menos, e a gente faz o quê? Aí falaram que valia a pena, tipo, pedir um recurso, sabe? Pedir pra reavaliar. Nisso tivemos que pedir que voltasse. Isso foi meio que no meio do carnaval. Demorou mais ou menos uma semana e aí eles reajustaram pra 5 mil a mais. O que reajustou 5 mil a mais ainda ficou bem apertado, a gente teve que pegar basicamente quase todas as nossas economias para conseguir, mesmo assim, entrar no financiamento. Beleza, aceitamos. No dia de assinar, até então a proprietária queria muito sair logo do apartamento, a nossa escritura estava marcada por volta do dia 17 de março, uma coisa assim. A gente ia assinar o contrato com a compradora. De manhã, ela ligou 8 horas da noite falando que só sairia do apartamento em maio.
significaria que a gente sairia, era fevereiro, então era março, abril, maio, 3 meses depois. Entrando em contato com o banco falou assim, olha, talvez eu não consiga segurar o financiamento pra vocês até lá, vocês precisam fechar esse mês. E aí faz o quê? Desistimos do apartamento. Falamos então, a gente não quer. Se ela não aceitar fazer até final do mês, a gente não vai poder. Ela então não aceitou, perdemos o apartamento. E nisso, gente, eu já tinha comprado um sofá e uma cama. A gente não tem absolutamente nenhum móvel, né? Essa casa é mobiliada. Então a gente já tinha comprado sofá-cama, já tinha mandado entregar no apartamento. E a gente, o que que a gente faz? Começou o desespero para procurar um outro apartamento. A gente foi ver 2 outros apartamentos, porque a gente começou desesperadamente a procurar apartamento. Deu assim meio-dia, depois de ver 2 apartamentos, a proprietária falou, olha, achei uma casa, vendo dentro desse mês, pode marcar a escritura. A gente foi correndo pra lá, assinou, deu a entrada, né, que tem que dar, acho que é 10% do valor do imóvel, porque depois eu vou falar do financiamento direitinho e eu dou todos os valores, tudo bonitinho, mas foi, se eu não me engano, por volta de 10%, e aí tínhamos um apartamento. Enfim, foi esse rolo todo que aconteceu, a gente ficou sem apartamento e fique, eu, meu Deus, entrei em desespero, não sabia onde botava o sofá nessa casa, porque eu falei, onde eu vou botar esse sofá, essa cama que eu comprei? Gente, foi uma loucura, e as coisas aumentando, sem saber se o financiamento dava até final do mês ou não, se a gente teria como comprar ou não, mas no final, depois de todo o desespero, a proprietária aceitou, fechou, a gente conseguiu marcar a escritura dentro do mês, porque parece que a escritura, o que define é o Euribor, né, que é os juros daqui. Se eu passasse um mês, o Euribor iria aumentar e talvez eu não conseguiria o financiamento. Então foi assim, foi um mês de desespero sem saber se tinha apartamento ou não, mas no final deu tudo certo. Enfim, compramos um apartamento em Mafra, decidimos comprar no final de tudo, mas depois, no vídeo entre comprar ou alugar, eu conto o porquê dessa decisão, sabe, de comprar, mas o principal acho que foi isso, assim, a gente de fato decidiu ficar, a gente tá esperando um bebê, né, então a gente tava muito preocupado com essa questão, onde a gente ia botar uma criança dentro desse apartamento, né, porque é de um quarto só e eu ia botar berço, o que eu iria fazer, mas no início eu nem tinha pensado tanto, porque assim, eu fui uma criança que eu nasci em um apartamento de um quarto só, eu por até meus 4, 5 anos, os meus pais só tinham um apartamento também de um quarto, então eu cresci na sala, e eu gostava muito da sala, apesar de querer muito um quarto, e de lembrar do sentimento de ter o meu quarto pela primeira vez, eu lembro muito dos momentos felizes que eu vivi na sala do apartamento dos meus pais. Então eu falei assim, qualquer coisa, se não é o que encaixa na nossa vida hoje, vamos nos virar e cuidar da Iris aqui dentro. Mas assim, no final, eu acho que a gente fez a melhor decisão de acordo com a nossa realidade, com o momento agora aqui em Portugal, sabe, de financiamento, de casa e tudo mais, de alugo ou não. E a gente achou melhor pra esse momento a gente comprar um imóvel e ser feliz em um novo lugar. E eu tô muito empolgada. Quem tá acompanhando lá no Instagram já tá acompanhando o que a gente tá fazendo, pintando a casa, fazendo mudança. Mas eu gravei muitos vídeos desse processo e eu quero mostrar pra vocês como foi. Os momentos um pouquinho de desespero, de saber se vai rolar, não vai rolar. E esses vídeos vão entrar nos próximos dias. Mas começa novamente um novo ciclo nesse canal, e agora com a compra de um apartamento em um outro país que a gente vai decorar, a gente vai conhecer novas lojas de decoração que eu já tô conhecendo. Eu tô curtindo muito esse processo. Eu tenho que fazer isso antes dessa criança nascer, né, gente? E já tá um barrigão assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, já temos um barrigão por aqui esperando que esse apartamento chegue logo. Então, tô muito feliz de dividir isso com vocês, porque pra mim é uma felicidade de fato dividir cada um desses momentos
aqui nesse canal. Vocês fizeram parte de tantos momentos tão bons assim comigo e eu espero trazer, assim, um pouco da minha experiência de estar investindo em um outro país, em um apartamento, de fato fincar os pés em um outro país, assim, de certa forma, sabe? Porque aqui aluguel a gente vai, sai, mas assim, a decisão da compra de um apartamento pesou um pouco aqui na cabeça da imigrante, hein? Eu preciso compartilhar isso com vocês, que deu uma pesadinha. Eu falei, meu Deus do céu. Mas foi graças à minha mãe. Se não fosse minha mãe falando aqui na minha cabeça, talvez eu não teria nem comprado, a gente ia ter que se virar nesse apartamento. Mas no final, quando a gente botou no papel e viu as possibilidades e a realidade, a gente viu que era viável, era possível. E eu acho que foi a melhor decisão que a gente tomou. Pelo menos agora eu tenho essa sensação. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade. Me conta o que vocês querem ver por aqui, né? Desse novo momento, desse tempo assim de decoração, de casa nova e tudo mais. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos e do vlog. Então não esquece de curtir, comentar, se inscrever. Muitos beijos coloridos, muito amor e até o próximo.